Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Pela graça de Deus, reunidos mais uma vez em torno do pão da palavra, do banquete que o Senhor nos dá. Que nos oferece todos os dias o alimento necessário à nossa vida, à nossa alma, a palavra viva e eficaz do nosso Senhor. O Evangelho desse sábado, 15 de novembro, está em Lucas capítulo 18, versículo de 1 a 9, de 1 a 8, Lucas 18, de 1 a 8. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus propôs uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Numa cidade havia um juiz que não tinha temor a Deus, nem respeito por homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que procurava o juiz e lhe pedia: faz justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim pensou: não temo a Deus, nem respeito por homem algum. Mas como essa viúva me está importunando, vou fazer justiça, para que não venha por fim a me agredir. O Senhor acrescentou: escutai bem o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. O Filho do Homem, porém, quando vier, encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho começa, parece definido já, não é? Uma parábola mostrando a necessidade de orar sempre sem desistir. Mas aqui não se trata de uma fala motivacional para nos entusiasmar, rezar, incentivar a oração. Não é só isso, é muito mais do que isso. Aqui nós encontramos, Jesus contou uma parábola, uma história de uma cidade que tem um juiz e uma viúva. São duas pessoas tão bem distantes uma da outra, diz respeito à vida social, também à integridade, também a poder, né? A capacidade, a dignidade na sociedade. Por quê? Porque o juiz, não precisa explicar, você sabe quem é. A viúva nesse tempo não tinha nada, porque se ela era viúva não tinha um marido, e se ela não tinha um marido, ela não tinha direitos nenhum. Então muitas vezes era explorada, era injustiçada, tinha que viver de doações, de ajudas. Então era muito grande a distância entre ela e ele. Mas Jesus conta uma palavra para nos mostrar algo interessante, importante na nossa vida. Primeiro, a necessidade. Ele fala da necessidade, ou seja, temos necessidade de orar. É necessário a nossa alma necessita disso. A nossa pessoa, alma e corpo, nosso ser todo necessita de vida de oração. Por isso muitos problemas hoje, principalmente depressão, angústias, violência, tantas coisas, tantos distúrbios, porque as pessoas perderam a vida de oração. Então, se a oração é necessidade, não se supra essa necessidade, então vivemos com uma falta, uma carência. E o que é esta oração que Jesus propõe? Ora, esta oração é colocar-se, é entrar em intimidade. Ou seja, o relacionamento dessa viúva com o juiz, embora seja distante um com o outro, mas essa viúva chegava a importuná-lo, ou seja, ela sabia que ele morava, ela conhecia ele, ela tinha acesso a ele. Tanto é que ele tinha até medo de ser agredido por ela. Porque ela tinha acesso a ele de alguma forma. Ela ia atrás dele, era insistente. Então, o Senhor também fala dessa intimidade, ou seja, a minha oração é um ir ao encontro com Deus. É me colocar diante de Deus. É entrar na comunhão com Deus. Oração é isso. É um falar e um ouvir. Oração é eu que falo, me coloco diante de Deus, e é necessário que eu escute, que eu silencie, porque para suprir a minha necessidade,
eu preciso ter comunhão com aquele a quem eu estou rezando. É necessário isso. Não é somente repetir palavras, mas é saber que eu estou rezando, estou falando com alguém e alguém está me ouvindo, que é Deus. Embora às vezes a palavra seja repetida, mas a entonação, a quem eu estou rezando, é uma conversa. E que eu falo, e às vezes falo de novo, mas estou me dirigindo a alguém. A minha fala, o meu falar não é o vento, é uma pessoa. Essa pessoa é Deus, que me conhece, que me vê, que sabe de mim. Então eu posso conversar com Ele, porque o próprio ato de orar, de rezar, já é uma graça que Ele me dá, Ele me chama para rezar. Que a pessoa que eu rezo é alguém. Não é abstrato, não é um pensamento, não é uma força, não. Deus é alguém. A necessidade de orar também não pode ser limitada a tempo, lugar, a fórmulas. Isso faz parte. Eu tenho que me orar, eu tenho que me orar a missa, eu tenho o texto, mas eu preciso saber que eu posso dirigir a Deus em qualquer momento da minha vida. Orar sempre, orar, falar com Deus e saber que Ele escuta. É uma necessidade que nós temos. E hoje a grande maioria das pessoas está carente, porque não supre essa necessidade. Sempre Deus está perto. Ele está para nós que cremos, é claro, e a palavra nos ensina, o próprio Jesus nos ensina, que Ele faz morada em nós, que pelo Espírito Santo Ele faz morada em nós, o Espírito Santo que é Deus. Então a minha oração não é ir para fora, é ir para dentro de mim. Como Ele próprio Jesus disse, entra no quarto e fecha a porta. Que quarto que é esse? É o meu coração. Posso entrar numa sala e fechar a porta também, para me ajudar a rezar. Mas também na multidão, no ônibus, no trabalho, eu posso entrar dentro do quarto, fechar a porta e rezar. Entrar em comunhão com o Senhor e saber que Ele me escuta, que Ele me conhece, que Ele está dentro de mim. E oração também é um ato de liberdade meu. Livremente eu escolho rezar e entro em intimidade com aquele a quem eu estou orando, meu irmão. Orar é um gesto simples. Às vezes complicamos demais. Às vezes, apegados a fórmulas, ficamos mesmo mecânicos. Por exemplo, se nós vamos rezar, é claro, o texto em comunidade, eu faço o nome do Pai. Se eu fizer o texto em algum lugar, na igreja, eu vou fazer o nome do Pai. Mas eu não preciso necessariamente fazer o nome do Pai cada vez que eu vou rezar. Só que às vezes as pessoas acham que começou a rezar, às vezes está no ônibus, está no trabalho, e começou a pensar em Deus, vai rezar, precisa do nome do Pai? Não, não é isso, não é mecânico isso. Eu posso dirigir a Deus sem fazer nenhum sinal externo, porque às vezes o local nem tem jeito de eu fazer. Às vezes minha angústia, o problema é tão sério que não dá, eu nem lembro disso, mas eu dirijo a minha prece ao Senhor e sei que Ele me escuta. Eu não preciso ficar preso à fórmula somente. Preciso ir além. É um ato de confiança, uma certeza que não engana. Deus me escuta. Eu preciso ter essa fé. Deus me escuta. Eu sei disso, eu creio nisso. Nesse momento agora que eu estou falando com você, Deus me escuta. Eu rezo e Deus fala. Entre em comunhão com o Senhor. Sem uma confiança, mesmo, sem uma fé firme na esperança, a oração não consegue ser insistente, como Jesus diz. Ele diz que a oração é a necessidade de orar sem desistir, ou seja, é preciso persistir. Mas se não é uma fé confiante, eu desisto, desanimo. E a grande dificuldade da vida de oração é esta, uma fé firme, que crê, que tem certeza que Deus escuta e atende a minha oração. Ele atende a minha oração. Como que Ele atende? Como Ele quiser. Mas por que então eu tenho que rezar e Deus fazer o que Ele quer? Porque toda oração tem como fundamento o Pai Nosso. Toda oração, a igreja nos ensina isso no catecismo da Igreja Católica. Toda oração que nós fizermos precisa estar em comunhão dentro da oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou. E aí então, fazer a vontade dele está no Pai Nosso.
que nós rezamos, faça a tua vontade na terra como no céu. Quem está na terra? Eu estou na terra. Então pode dizer, Pai, faça a tua vontade no céu, na terra, em minha vida. E eu espero, eu confio. E aquela viúva, ela pedia, insistia com o juiz, porque embora na palavra de Jesus diz que ele era injusto, ele era mesmo, mas aquela viúva de alguma forma acreditava que ele fazia justiça para ela. Porque ela esperava que ele fizesse justiça. E ele fala, vou fazer justiça a essa viúva, senão ela vai acabar me agredindo. E aí Jesus diz, e Deus não vai fazer justiça? Então, eu tenho que orar e na minha oração eu me abandonar e saber que Deus vai fazer justiça, porque Ele é justo. Ele é o justo juiz. Então a minha oração, quando eu peço seja o que for, seja um consolo de Deus, seja cura, seja libertação, seja o que for a minha oração, seja louvor, seja o que for. A minha oração, principalmente a oração de súplica, de intercessão, eu preciso estar abandonado na vontade de Deus. E uma fé certeza de que Deus, juiz justo, vai fazer a vontade dele. E a vontade dele é a resposta à minha oração. Essa resposta é justa. Por isso a oração tem que ser confiante. Que Deus vai fazer justiça, porque Ele é justo. E a justiça dele é a melhor coisa da minha vida. Por isso a oração precisa ser confiante. Abandonada em Deus. Deve ser a nossa oração, meu irmão e minha irmã, uma oração de confiança no Deus juiz justo, que vai dar uma resposta à minha oração, e a resposta é a melhor, é de justiça, porque Ele é justo. Por isso, precisamos pedir ao Senhor uma fé firme, uma fé. Senhor, ensina-me, ajuda-me a orar, uma oração confiante, uma oração de abandono, uma oração de certeza que Tu vais fazer a Sua vontade, e a Sua vontade é a justiça na minha vida. E Ele vai responder, e Ele vai agir. Por isso não desistimos de rezar. Não podemos desistir da oração jamais. Porque sempre o Senhor justo juiz dá uma resposta. Por isso no final do Evangelho Jesus faz uma pergunta. E o Filho do Homem vai encontrar a festa na terra quando Ele vier? Vai. Se você e eu, nós pedimos ao Senhor dar-nos essa fé firme, uma fé confiante, em que uma fé certeza de que a minha oração sempre é ouvida e a sua resposta sempre é dada de maneira justa e santa, sendo melhor na minha vida. Aí eu não desisto de rezar nunca, porque eu me abandono nas mãos de Deus, que é juiz justo e santo. Que o Senhor nos dê a graça então de termos uma vida de oração, de termos mais comunhão com Ele, de suprir essa necessidade que hoje tantas pessoas têm. Tem uma carência, porque a necessidade não é suprida pela oração. Nós precisamos suprir essa necessidade, que é uma vida de oração, de comunhão com Deus. Que Ele nos dê essa graça, que nos sustente na fé, no amor e na esperança. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.